Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a última parte do Decreto número 8.772, que regulamenta a Lei número 13.123, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético. Vou continuar a leitura a partir do capítulo 6. Capítulo 6 das infrações e sanções administrativas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 70. Considera-se infração administrativa contra o patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado o disposto nos artigos 78 a 91 deste decreto. Artigo 71. Sem prejuízo das responsabilidades penais e cíveis cabíveis, as infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. 2. Multa. 3. Apreensão. A linha A. Das amostras que contenham patrimônio genético acessado. B. Dos instrumentos utilizados na obtenção ou no processamento do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado. C. Dos produtos derivados de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Ou D. Aos produtos obtidos a partir de informação sobre conhecimento tradicional associado. Inciso 4. Suspensão temporária da fabricação e venda do produto acabado ou do material reprodutivo derivado de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado até a regularização. 5. Embargo da atividade específica relacionada à infração. 6. Interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento. 7. Suspensão de atestado ou autorização. Ou 8. Cancelamento de atestado ou autorização. Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos 1 a 8 do caput poderão ser aplicadas cumulativamente. Artigo 72. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabelecidas neste decreto, observando, inciso 1, a gravidade do fato. 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação referente ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. 3. A reincidência. E 4. A situação econômica do infrator no caso de multa. Parágrafo único. Para aplicação do disposto nesse artigo, o órgão ou entidade competente poderá estabelecer, por meio de norma técnica, critérios complementares para o agravamento e atenuação das sanções administrativas. Artigo 73. A multa será arbitrada pela autoridade competente por infração e pode variar. Inciso 1. De R$ 1.000 a R$ 100.000, quando a infração for cometida por pessoa natural, ou, inciso 2, R$ 10.000 a R$ 10 milhões, quando a infração for cometida por pessoa jurídica ou com seu concurso. Artigo 74. O comprometimento de nova infração pelo mesmo infrator no período de 5 anos, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior, implica em, inciso 1, aplicação de multa em triplo no caso de cometimento da mesma infração, ou 2, aplicação da multa em dobro no caso de cometimento de infração distinta. Parágrafo 1º. O agravamento será apurado no procedimento de nova infração, no qual se fará constar por cópia o auto de infração anterior e o julgamento que o confirmou. Parágrafo 2º. Antes do julgamento da nova infração, a autoridade ambiental deverá verificar a existência de auto de infração anterior, confirmado em julgamento, para fins de aplicação do agravamento da nova penalidade. Parágrafo 3º. Constatada a existência de auto de infração anteriormente confirmado em julgamento, a autoridade ambiental deverá, inciso 1, agravar a pena conforme disposto no caput. 2. Notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade no prazo de 10 dias. E 3. Julgar a nova infração considerando o agravamento da penalidade. Artigo 75. Para as sanções previstas nos incisos 3 a 6 do artigo 71, aplica
aplicam-se no que couber as disposições do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Seção 2. Dos prazos prescricionais. Artigo 76. Nos termos da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, prescreve em 5 anos a ação da administração pública, objetivando apurar a prática de infrações administrativas contra patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. Parágrafo 1º. Considera-se iniciada a apuração de infração contra o patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado com a lavratura do auto de infração pela autoridade competente ou notificação administrativa. Parágrafo 2º. Incide a prescrição intercorrente do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. Artigo 77. Interrompe a prescrição. Inciso 1. Pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital. 2. Por qualquer ato inequívoco da administração pública que importe a apuração do fato. E 3. Pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração pública, para o efeito do disposto no inciso 2, aquele que implique instrução do processo. Seção 3. Das infrações contra o patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Artigo 78. Explorar economicamente produto acabado ou material produtivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado sem notificação prévia. Multa mínima de R$ 3.000 e máxima de R$ 30.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 200.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Multa mínima de R$ 30.000 e máxima de R$ 10 milhões para demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. A sanção prevista no caput será aplicada por produto acabado ou material reprodutivo, independentemente do número de espécies acessadas para a elaboração do produto acabado ou material reprodutivo. Inciso 2. Parágrafo 2º. A sanção de multa é aplicada em dobro se houver comercialização no exterior de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas sanções previstas neste artigo quem apresentar acordo de repartição de benefícios em desacordo com os prazos definidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 34. Artigo 79. Remeter diretamente ou por interposta pessoa amostra de patrimônio genético ao exterior sem um cadastro prévio ou em desacordo com este. Multa mínima de R$ 20.000 e máxima de R$ 100.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 50.000 e máxima de R$ 500.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 100.000 e máxima de R$ 10 milhões para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. A sanção prevista no caput será aplicada, inciso 1, por espécie. Inciso 2. Em triplo, se a amostra for obtida a partir de espécie constante de listas oficiais de espécies brasileiras ameaçadas de extinção
ou do anexo 1 da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, CITES, promulgada pelo Decreto nº 76.623, de 17 de novembro de 1975. E 3. Em dobro, se a amostra for obtida a partir de espécie constante apenas no anexo 2 das CITES, promulgada pelo Decreto nº 76.623, de 1975. Parágrafo 2º. Se a remessa for realizada para o desenvolvimento de armas biológicas ou químicas, a pena prevista no caput será quadruplicada e deverão ser aplicadas as sanções de embargo, suspensão e interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento do responsável pela remessa. Artigo 80. Requerer direito de propriedade intelectual resultante de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado no Brasil ou no exterior, se a realização de cadastro prévio. Multa mínima de R$ 3.000 e máxima de R$ 30.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 200.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, multa mínima de R$ 20.000 e máxima de R$ 10 milhões para as demais pessoas jurídicas. Artigo 81. Divulgar resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação sem cadastro prévio. Multa mínima de R$ 1.000 e máxima de R$ 20.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 200.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Multa mínima de R$ 50.000 e máxima de R$ 500.000 para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertência quando favoráveis às circunstâncias previstas no artigo 72. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às hipóteses em que a conduta infracional envolva acesso ao conhecimento tradicional associado ou quando o infrator for reincidente nos termos deste decreto. Artigo 82. Deixar de realizar cadastro ou de acesso antes da comercialização de produto intermediário. Multa mínima de R$ 1.000 e máxima de R$ 20.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 200.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 50.000 e máxima de R$ 500.000 para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertência quando favoráveis às circunstâncias previstas no artigo 72. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às hipóteses em que a conduta infracional envolva acesso ao conhecimento tradicional associado ou quando o infrator for reincidente nos termos deste decreto. Artigo 83. Acessar conhecimento tradicional associado de origem identificável sem obtenção de consentimento prévio informado ou em desacordo com este. Multa mínima de R$ 20.000 e máxima de R$ 100.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 50.000 e máxima de R$ 500.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Multa mínima de R$ 100.000 e máxima de R$ 10 milhões para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo único.
Incide nas mesmas sanções aquele que obtiver consentimento prévio informado, enviado de vício de vontade do provedor de conhecimento tradicional associado nos termos do Código Civil. Artigo 84. Deixar de indicar a origem do conhecimento tradicional associado de origem identificável em publicações, utilizações, explorações e divulgações dos resultados do acesso. Multa mínima de R$ 1.000 e máxima de R$ 10.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 50.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de agricultores tradicionais, com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 500.000 para as demais pessoas jurídicas. Artigo 85. Deixar de pagar a parcela anualmente devida ao FNRB, decorrente da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Multa mínima de R$ 1.000 e máxima de R$ 100.000, quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 10 milhões para as pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas sanções aquele que interrompe ou cumpre parcialmente a repartição de benefícios acordada, seja ela monetária ou não monetária. Parágrafo 2º. Observados os limites previstos no caput, a multa não deverá ser inferior a 10% nem superior a 30% do valor anualmente devido. Artigo 86. Elaborar ou apresentar informações, documento, estudo, laudo ou relatório total ou parcialmente falso ou enganoso, seja nos sistemas oficiais ou em qualquer outro procedimento administrativo relacionado ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 50.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 30.000 e máxima de R$ 300.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 100.000 e máxima de R$ 5 milhões para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1. A sanção prevista no caput será aplicada em dobro se a informação, documento, estudo, laudo ou relatório total ou parcialmente falso ou enganoso for referente à remessa ou ao envio de amostra para prestação de serviços no exterior. Artigo 87. Descumprir suspensão, embargo ou interdição decorrente de infração administrativa contra o patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 100.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 50.000 e máxima de R$ 500.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 200.000 e máxima de R$ 10 milhões para as demais pessoas jurídicas. Artigo 88. Obstar ou dificultar a fiscalização das obrigações previstas na Lei nº 13.123 de 2015. Multa mínima de R$ 5.000 e máxima de R$ 50.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 30.000 e máxima de R$ 300.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 100.000 e máxima de R$ 5 milhões
para as demais pessoas jurídicas. Artigo 89. Deixar de se adequar no prazo estabelecido no artigo 37 da Lei nº 13.123 de 2015. Multa mínima de R$ 1.000 e máxima de R$ 10.000, quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 50.000, quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 300.000 para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. A sanção prevista no caput será aplicada por produto acabado ou material reprodutivo ou por cada atividade de acesso, isoladamente, que deixar de promover a sua respectiva adequação independentemente do número de espécies acessadas. Parágrafo 2º. A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertência quando favorável às circunstâncias previstas no artigo 72. Parágrafo 3º. Na hipótese de acesso ao patrimônio genético ou reconhecimento tradicional associado, realizado unicamente para fins de pesquisa científica, a sanção de advertência sobre fatos relacionados ao respectivo cadastro para fins de adequação deverá anteceder a aplicação de qualquer outra sanção administrativa. Artigo 90. Deixar de se regularizar no prazo estabelecido no artigo 38 da Lei nº 13.123 de 2015. Multa mínima de R$ 1.000 e máxima de R$ 10.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 50.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 10 milhões para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. A sanção prevista no caput será aplicada por produto acabado ou material reprodutivo ou por cada atividade de acesso, isoladamente, que deixar de promover a sua respectiva regularização, independentemente do número de espécies acessadas. Parágrafo 2º. A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertência quando favoráveis às circunstâncias previstas no artigo 72 e se tratar de, inciso 1, pessoa natural ou 2, pessoa jurídica que realizou acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado unicamente para fins de pesquisa científica. Artigo 91. Deixar de atender às exigências legais ou regulamentares quando notificado pela autoridade competente no prazo concedido. Multa mínima de R$ 1.000 e máxima de R$ 30.000 quando se tratar de pessoa natural. Multa mínima de R$ 10.000 e máxima de R$ 200.000 quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Multa mínima de R$ 15.000 e máxima de R$ 5 milhões para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo único. A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertência quando favoráveis às circunstâncias previstas no artigo 73. Seção 4 do Processo Administrativo para apuração das infrações. Artigo 92. As infrações contra o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado serão apuradas em processo administrativo próprio mediante a lavratura de auto de infração e respectivos termos, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Parágrafo único. O processo administrativo a que se refere o caput será regido pelas disposições do Decreto nº 6.514, de 2008, exceto quando houver disposição diversa prevista neste capítulo. Artigo 93. São competentes para fiscalizar e apurar o cometimento das infrações administrativas previstas neste decreto. Inciso 1. O IBAMA. 2. O Comando da Marinha.
no âmbito de águas jurisdicionais e da Plataforma Continental Brasileira. E 3. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no âmbito do acesso ao patrimônio genético para atividades agrícolas nos termos do que dispõe o artigo 3º da Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004. Parágrafo 1º. Quando a infração envolver conhecimento tradicional associado, os órgãos oficiais de defesa dos direitos das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais prestarão apoio às ações de fiscalização do IBAMA. Parágrafo 2º. Ato conjunto dos ministros do Estado do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Defesa disciplinará a atuação coordenada dos órgãos de fiscalização. Artigo 94. Da decisão final proferida pelos órgãos previstos no artigo 93, caberá recurso ao CEGEM no prazo de 20 dias. Artigo 95. Ato do CEGEM estabelecerá critérios para a destinação das amostras, produtos e instrumentos apreendidos, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 27 da Lei nº 13.123, de 2015. Parágrafo 1. Enquanto não for editado o ato de que trata o caput, a autoridade competente para a fiscalização fará a destinação, observando-se o disposto no Decreto nº 6.514, de 2008. Capítulo 7. Do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios e do Programa Nacional de Repartição de Benefícios. Artigo 96. O Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, FNRB, instituído pela Lei nº 13.123, de 2015, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem natureza financeira e se destina a apoiar ações e atividades que visem valorizar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados e promover o seu uso de forma sustentável. Parágrafo 1º. Constitui receita do FNRB. Inciso 1. Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais. 2. Doações. 3. Valores arrecadados com pagamento de multas administrativas aplicadas em virtude de descumprimento da Lei nº 13.123, de 2015. 4. Recursos financeiros de origem externa, decorrente de contratos, acordos ou convênios, especialmente reservados para finalidades do Fundo. 5. Contribuições feitas por usuários de patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado para o Programa Nacional de Repartição de Benefícios. 6. Valores provenientes da repartição de benefícios e 7. Outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. Parágrafo 2º. Os recursos monetários depositados no FNRB, decorrentes da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo, oriundo de acesso a conhecimento tradicional associado, serão destinados exclusivamente a ações, atividades e projetos em benefício dos detentores de conhecimento tradicionais associados. Parágrafo 3º. As receitas destinadas ao FNRB e eventuais devoluções de recursos serão recolhidas diretamente ao fundo conforme procedimentos definidos pelo Comitê Gestor. Artigo 97. O FNRB será regido por Comitê Gestor, órgão colegiado composto, inciso 1, por um representante e 2 suplentes. A linha A, do Ministério do Meio Ambiente, que o presidirá. B, do Ministério da Fazenda. C, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. D, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. F, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. G, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. E H, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Inciso 2. Por 7 representantes de entidades ou organizações representativas das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, sendo: a linha A, 2 indicados pelo Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT. B, 2 indicados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, CONDRAF. C, 2 indicadas pelos representantes de povos e organizações indígenas integrantes do Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, e D,
um representante de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, indicado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e, inciso 3, por um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Parágrafo 1º. Os representantes e os seus suplentes serão nomeados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente após indicação do respectivo órgão e entidade. Parágrafo 2º. Os representantes e suplentes terão mandato de 2 anos, renovável por igual período. Parágrafo 3º. Nos impedimentos ou afastamentos do seu presidente, o comitê gestor será presidido pelo representante suplente do Ministério do Meio Ambiente. Parágrafo 4º. A participação do comitê gestor no FNRB é considerada de relevante interesse público e não será remunerada. Parágrafo 5º. Para atender o disposto no inciso 4 do artigo 10 da Lei nº 13.123 de 2015, as despesas de deslocamento e estada dos representantes de que trata o inciso 2 do CAPT serão custeadas pelo FNBR. Parágrafo 6º. O Ministério do Meio Ambiente poderá arcar com as despesas de que trata o parágrafo 5º nos 2 primeiros anos de funcionamento do FNBR. Parágrafo 7º. O comitê gestor poderá convidar outros representantes sem direito a voto para participar de suas reuniões. Artigo 98. Compete ao comitê gestor. Inciso 1. Decidir sobre a gestão dos recursos monetários depositados no FNRB, observadas as diretrizes para a aplicação dos recursos estabelecidas pelo CEGEM. 2. Definir anualmente o percentual dos recursos monetários depositados no FNRB decorrentes da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético proveniente de coleções ex situ, que será destinado em benefício destas coleções. 3. Aprovar o Manual de Operações do FNRB, estabelecendo condições e procedimentos para execução financeira e aplicação de recursos, incluindo o recolhimento de receitas e a contratação, execução, monitoramento e avaliação de ações e atividades apoiadas pelo FNRB. 4. Aprovar o Plano Operativo quadrienal e revisá-lo bienalmente. 5. Aprovar ações, atividades e projetos a serem apoiados pelo FNRB. 6. Decidir sobre a contratação de estudos e pesquisas pelo FNRB. 7. Aprovar anualmente relatórios de alínea A, atividades e de execução financeira. B, desempenho da instituição financeira. Inciso 8. Estabelecer instrumentos de cooperação, inclusive com estados, o Distrito Federal e municípios. 9. Estabelecer instrumentos de cooperação e repasse de recursos com instituições públicas nacionais de pesquisa, ensino e apoio técnico, inclusive com apoio financeiro do FNRB, para acompanhar as ações e atividades apoiadas pelo FNRB. E 10. Elaborar e aprovar o seu regimento interno. Parágrafo único. O percentual de que trata o inciso 2 do CAPT não poderá ser inferior a 60% nem superior a 80%. Artigo 99. As disponibilidades do FNRB serão mantidas em instituição financeira federal, a quem caberá a administração, a execução financeira dos recursos e a operacionalização do fundo. Parágrafo 1º. A instituição financeira depositária remunerará as disponibilidades do fundo, no mínimo, pela taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC. Parágrafo 2º. As obrigações e responsabilidades da instituição financeira, bem como sua remuneração, serão definidas em contrato. Artigo 100.
O Programa Nacional de Repartição de Benefícios, PNRB, instituído pelo artigo 33 da Lei nº 13.123 de 2015, tem como finalidade promover, inciso 1, conservação da diversidade biológica. 2, recuperação, criação e manutenção de coleções ex situ de amostra do patrimônio genético. 3, prospecção de capacitação de recursos humanos associados ao uso e à conservação do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado. 4, proteção, promoção do uso e valorização dos conhecimentos tradicionais associados. 5, implantação e desenvolvimento de atividades relacionadas ao uso sustentável da diversidade biológica, sua conservação e repartição de benefícios. 6, fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico associado ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. 7, levantamento e inventário do patrimônio genético, considerando a situação e o grau de variação das populações existentes, incluindo aquelas de uso potencial e, quando viável, avaliando qualquer ameaça a elas. 8. Apoio aos esforços das populações indígenas, das comunidades tradicionais e dos agricultores tradicionais no manejo sustentável e na conservação do patrimônio genético. 9. Conservação das plantas silvestres. 10. Desenvolvimento de um sistema eficiente e sustentável de conservação ex situ e in situ e desenvolvimento e transferência de tecnologias apropriadas para esta finalidade, com vistas a melhorar o uso sustentável do patrimônio genético. 11. Monitoramento e manutenção da viabilidade, do grau de variação e da integridade do patrimônio genético mantido por coleções. 12. Adoção de medidas para minimizar ou, se possível, eliminar as ameaças ao patrimônio genético. 13. Desenvolvimento e manutenção dos diversos sistemas de cultivo que favoreçam o uso sustentável do patrimônio genético. 14. Elaboração e execução dos planos de desenvolvimento sustentável de populações ou comunidades tradicionais. E 15. Outras ações relacionadas ao acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados, conforme definido pelo Comitê Gestor do FNRB. Parágrafo 1º. O FNRB poderá apoiar projetos e atividades de capacitação dos servidores dos órgãos e entidades a que se refere o parágrafo 2º do artigo 14. Parágrafo 2º. O FNRB poderá apoiar projetos e atividades relacionadas à elaboração de protocolos comunitários. Artigo 101. Os recursos do FNRB deverão ser empregados no PNRB para apoiar ações e atividades que promovam os objetivos previstos no artigo 100 por meio de convênios, termos de parcerias, de colaboração ou fomento, acordos, ajustes ou outros instrumentos de cooperação e repasse de recursos previstos em lei. Parágrafo 1. Os recursos do FNRB poderão ainda ser destinados: inciso 1. Análise, supervisão, gerenciamento e acompanhamento das ações, atividades e projetos apoiados. 2. A reformulação e cobertura das despesas da instituição financeira relativas à administração do fundo. Artigo 102. O Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de secretaria executiva do Comitê Gestor do FNRB e prestará apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do FNRB e implementação do PNRB. Capítulo 8. Das disposições transitórias sobre adequação e a regularização de atividades. Artigo 103. Deverá adequar-se aos termos da Lei nº 13.123 de 2015 e deste decreto no prazo de 1 ano, contado da data da disponibilização do cadastro do CEGEM, o usuário que realizou, a partir de 30 de junho de 2000, as seguintes atividades de acordo com a medida provisória número 2186-16 de 23 de agosto de 2001. Inciso 1. Acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional associado. E 2. Exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Parágrafo 1º.
Para fins do disposto no caput, o usuário observado no artigo 44 da Lei nº 13.123 de 2015 deverá adotar uma ou mais das seguintes providências conforme o caso. Inciso 1. Cadastrar o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado. 2. Notificar o produto acabado ou material reprodutivo objeto da exploração econômica nos termos da Lei nº 13.123 de 2015 e deste decreto. E 3. Repartir os benefícios referentes à exploração econômica realizada a partir da data da entrada em vigor da Lei nº 13.123 de 2015, nos termos do capítulo 5 da referida lei e do capítulo 5 deste decreto, exceto quando tenha feito na forma da medida provisória número 2186-16 de 2001. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3 do parágrafo 1º, a repartição de benefícios pactuada na forma da medida provisória número 2186-16 de 2001 será válida pelo prazo estipulado no contrato de utilização do patrimônio genético e de repartição de benefícios ou projeto de repartição de benefícios anuído pelo SEGEM. Artigo 104. Deverá regularizar-se nos termos da Lei nº 13.123 de 2015 e deste decreto, no prazo de 1 ano, contado da data da disponibilização do cadastro pelo SEGEM, o usuário que, entre 30 de junho de 2000 e a data de entrada em vigor da Lei nº 13.123 de 2015, realizou as seguintes atividades em desacordo com a legislação em vigor à época. Inciso 1. Acesso ao patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado. 2. Acesso à exploração econômica de produto ou processo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado de que trata a medida provisória número 2186-16 de 2001. 3. Remessa ao exterior de amostra de patrimônio genético. Ou 4. Divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado. Parágrafo 1º. A regularização de que trata o caput está condicionada à assinatura do termo de compromisso. Parágrafo 2º. Na hipótese de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado unicamente para fins de pesquisa científica, o usuário estará dispensado de firmar o termo de compromisso, regularizando-se por meio de cadastro ou autorização da atividade, conforme o caso. Parágrafo 3º. O cadastro e autorização de que trata o parágrafo 2º extinguem a possibilidade das sanções administrativas previstas na medida provisória número 2186-16 de 2001 e especificadas nos artigos 15 e 20 do decreto número 5.459 de 7 de junho de 2005, desde que a infração tenha sido cometida até o dia anterior à data de entrada em vigor da Lei nº 13.123 de 2015. Parágrafo 4º. Para fins de regularização do INPI, dos pedidos de patentes depositados durante a vigência da medida provisória de 2186-16 de 2001, o requerente deverá apresentar o comprovante de cadastro ou de autorização de que trata este artigo. Parágrafo 5º. O usuário que realizou atividades em desacordo com medida provisória número 2186-16 de 2001, ainda que tenha obtido autorização durante a vigência da referida medida provisória, poderá, a seu critério, aderir ao processo de regularização previsto no artigo 38 da Lei nº 13.123 de 2015. Parágrafo 6º. Para fins do disposto no parágrafo 5º, o contrato de utilização do patrimônio genético e de repartição de benefícios ou projetos de repartição de benefícios anuído pelo SEGEM integrará o termo de compromisso. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 105. Para fins do disposto no inciso 17 do artigo 2º da Lei nº 13.123 de 2015, os insumos utilizados nas atividades agrícolas são produtos intermediários. Parágrafo único. Consideram-se insumos para atividades agrícolas os bens que sejam consumidos na atividade de produção ou que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercidas sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado. Artigo 106. O CEGEM poderá criar banco de dados para registro voluntário de consentimentos prévios informados, concedidos ou negados pelos detentores de conhecimento tradicional associado. Artigo 107. Os seguintes testes, exames e atividades, quando não forem parte integrante de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, não configuram acesso ao patrimônio genético nos termos da Lei nº 13.123, de 2015. Inciso 1. Teste de filiação ou paternidade, técnica de sexagem e análise de cariótipo ou de ADN e outras análises moleculares que visem a identificação de uma espécie ou espécime. 2. Testes e exames clínicos de diagnóstico para identificação direta ou indireta de agentes etiológicos ou patologias hereditárias em um indivíduo. 3. Extração por método de moagem, prensagem ou sangria que resulte em óleos fixos. 4. Purificação de óleos fixos que resulte em produto cujas características sejam idênticas à da matéria-prima original. 5. Teste que visa aferir taxas de mortalidade, crescimento ou multiplicação de parasitas, agentes patogênicos, pragas e vetores de doenças. 6. Comparação e extração de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais. 6. Processamento de extratos, separação física, pasteurização, fermentação, avaliação de pH, acidez total, sólidos solúveis, contagem de bactérias e leveduras, bolores, coliformes fecais e totais das amostras de patrimônio genético. E 7. Caracterização físico-química e fisicoquímica para a determinação da informação nutricional de alimentos. Parágrafo único. Não configura acesso ao patrimônio genético a leitura ou consulta de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais, ainda que sejam parte integrante de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Artigo 108. O melhoramento genético vegetal ou animal realizado por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional é isento de cadastro nos termos do inciso 6 do artigo 10 da Lei nº 13.123, de 2015. Artigo 109. Para atender ao disposto no parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 13.123, de 2015, o usuário, no ato de requerimento de direito de propriedade intelectual, deverá informar se houve acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, como também se há cadastro de acesso realizado nos termos deste decreto. Artigo 110. Verificada a inexistência do cadastro ou em caso de seu cancelamento, o IBAMA ou CEGEM comunicará ao órgão e à entidade previstos no artigo 109 para que cientifiquem o solicitante do direito de propriedade intelectual para apresentar comprovante de cadastro em 30 dias, sob pena de arquivamento do processo de solicitação do direito de propriedade intelectual. Parágrafo único. No caso de inexistência de cadastro, será observado o período de 1 ano referido nos artigos 36 e 37 e 38 da Lei nº 13.123, de 2015. Artigo 111. O CEGEM, com a colaboração das instituições credenciadas nos termos do inciso 5 do artigo 15 da Medida Provisória nº 2186-16 de 2001, cadastrará no sistema as autorizações já emitidas. Artigo 112. Fica aprovada, com base na nomenclatura comum do Mercosul, NCM, a lista de classificação de repartição de benefícios de que trata o parágrafo 9º do artigo 17 da Lei nº 13.123, de 2015, e anexa a este decreto. Parágrafo único. A lista que se refere ao caput terá caráter exemplificativo e não excluirá a aplicação das regras de incidência de repartição de benefícios previstas nos artigos 17 e 18 da Lei nº 13.123, de 2015. Artigo 113. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaborará
publicará e revisará periodicamente lista de referência de espécies animais e vegetais domesticadas ou cultivadas que foram introduzidas no território nacional utilizadas nas atividades agrícolas. Parágrafo único. A lista de que trata o CAPT indicará as espécies que formam populações espontâneas e as variedades que tenham adquirido propriedades características distintivas no país. Artigo 114. Ato conjunto dos ministros de Estado da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário divulgará a lista de variedades tradicionais locais ou crioulas e das raças localmente adaptadas ou crioulas. Artigo 115. O Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente, em portaria conjunta, disciplinarão procedimento simplificado para a realização de remessa de patrimônio genético relacionado à situação de emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIN, de que trata o Decreto nº 7.616, 17 de novembro de 2011. Parágrafo 1º. A remessa prevista no caput será destinada exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento tecnológico declarados no termo de transferência de material necessariamente vinculados à situação epidemiológica, sendo vedada a utilização deste patrimônio genético acessado para outras finalidades. Parágrafo 2º. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico de que trata esse artigo serão repartidos nos termos da Lei nº 13.123 de 2015 e deste decreto. Artigo 116. O Ministério do Meio Ambiente, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, poderá celebrar acordos de cooperação e convênios com entidades e outros países para fins de cumprimento do disposto na Lei nº 13.123 de 2015. Artigo 117. O disposto nesse decreto não exclui as competências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de supervisionar e controlar as atividades de pesquisas científicas em território nacional, quando realizadas por estrangeiros que impliquem ingresso no país. Artigo 118. O usuário que requereu qualquer direito de propriedade intelectual, explorou economicamente produto acabado ou material reprodutivo, ou divulgou resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação entre 17 de novembro de 2015 e a data de disponibilização do cadastro, deverá cadastrar as atividades de que trata o artigo 12 da Lei nº 13.123 de 2015 e notificar o produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Parágrafo 1º. O prazo para o cadastramento ou notificação de que trata o caput será de 1 ano, contado da data da disponibilização do cadastro pelo CEGEM. Parágrafo 2º. Realizado o cadastramento ou notificação tempestivamente, o usuário não estará sujeito à sanção administrativa. Artigo 119. Ficam revogados: inciso 1, Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, o Decreto nº 4.946, 31 de dezembro de 2003, o Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005, o Decreto nº 6.159, de 17 de julho de 2007, e o Decreto nº 6.915, de 29 de julho de 2009. Este documento entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 11 de maio de 2016, Dilma Rousseff. E aqui vem os anexos com a lista de classificação de repartição de benefícios. Esse anexo eu não vou ler. Aí aqui é bom cada um. Olha, aí eu acho que seja importante ler isso aqui, mas em forma de tabela vai ficar muito ruim para ler aqui, vai ficar meio estranho para entender. Aí eu não vou ler essa parte. E assim concluímos a leitura do decreto. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e deixar seu like se você gostou do vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.